muito, muito bom comigo realmente. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração e compartilhar um pouco do meu testemunho. E eu acredito que aquilo que Deus fez por mim, Ele é poderoso e Ele pode fazer muito mais por você. Amém? Na próxima vez eu prometo que eu trago algumas fotos da minha família. Sou casado com a Adriana. Nós estamos indo para 27 anos de casados. Uma mulher muito especial que Deus colocou na minha vida. E dessa relação, desse casamento maravilhoso, Deus nos deu 3 filhos preciosíssimos. A nossa primogênita, Rebeca, hoje com 24 anos de idade. Rebeca casou em junho do ano passado, no Canadá, com um canadense. Nosso segundo filho, o Caleb, um moço de Deus, um pregador da palavra, com 23 anos. Você percebeu que a diferença aí é bem curta. E mais uma alegria para o meu coração. Caleb casou há quase 25 dias atrás, foi o casamento do meu filho, Caleb, também com uma colombiana naturalizada canadense. E o terceiro, Kemuel, que está com 21 anos de idade e está em fase final, concluindo a faculdade dele ali no Canadá, mais especificamente na cidade de Ottawa, onde nós estamos pastoreando há 6 anos. Um desafio acima da nossa capacidade de poder realizar, mas Deus tem sido tão bom, tão misericordioso, tão maravilhoso. E nesses 6 anos nós temos visto o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Na verdade, eu cresci aqui nessa região, mais especificamente bem aqui, pertinho de vocês, conforme disse o André, no Morro da Lambicada. E aqui começou a jornada do Morro da Lambicada para a cidade de Campinas, onde eu me formei no seminário. Em Campinas, eu auxiliei algumas igrejas por 3 anos. Também fundamos uma congregação em Campinas com um amigo. De Campinas para Guarapuava, onde eu considero que foi o pontapé inicial do nosso ministério. E em Guarapuava pastoreei por 7 anos. Após pastorear 7 anos em Guarapuava, isso foi a partir de 93. A partir de 93 em Guarapuava, pastoreamos 7 anos. E em março de 2000 viemos para Vinhedo, onde nós estabelecemos a comunidade cristã Vinhedo. E em Vinhedo pastoreamos por 18, 19 anos. E aí no final de 2019 nós tivemos o culto de transição. E eu, a minha esposa, nossos 3 filhos adolescentes e 8 malas embarcamos para uma nova missão em Ottawa, ou Ottawa, como eles chamam lá, capital do Canadá. Lá não faz muito frio não, irmãos. Janeiro, fevereiro, menos 20, menos 25 e às vezes menos 30. Aleluia. Eu estou vendo alguns irmãos com frio aí. A gente pode orar para que um pouco daquele frio venha para cá. Não sei o que vocês acham disso, mas Deus tem sido muito bom, muito bom. Eu trouxe alguns materiais comigo de um amigo muito precioso. Boa parte de vocês já conhecem ele, pastor Luciano Subirá. Nós começamos a caminhar juntos na cidade de Campinas. O Luciano estava com 17, eu estava com 19 para 20 anos. E Deus nos colocou muito próximos, moramos juntos em Campinas, pastoreamos também em Guarapuava. E eu disse, Luciano, quando eu vou para o Brasil, eu faço questão de carregar os teus livros, porque eu conheço. Um dos livros que o Luciano escreveu, eu não me lembro se é Voz de Muitas Águas, Outra Face dos Milagres. Voz de Muitas Águas. O Luciano escreveu aqui numa casinha de um irmão meu, no pé do Morro da Lambicada, e ele escreveu esse livro com a caneta Bic. Isso no final da década de 80, nós viemos para uma missão aqui em Angra. 89, nós estávamos juntos aqui em Angra, e ele estava finalizando aquele livro com uma caneta Bic.
Então não é somente conteúdo, mas é muita coisa, muita experiência de vida. Eu não preciso falar muito, você conhece todos os temas, mas um que tem me chamado muita atenção é essa questão que ele foi muito feliz escrevendo sobre a importância da graça, como interpretar a graça de Deus. Tem vários materiais lá atrás, porque hoje existe um conceito muito pernicioso, um conceito muito liberal em relação à graça, e na verdade a graça não é um direito para pecar, a graça é uma condição que Deus me dá para viver acima do pecado e dizer não ao pecado, e é claro que se eu precisar recorrer à graça, eu tenho o perdão através da graça, amém? Então os materiais estão lá atrás, você pode depois passar por lá e se deliciar na leitura daqueles livros. E se por acaso você já tem todos os materiais, é uma bela oportunidade para você abençoar algumas pessoas com algo que realmente vai produzir uma edificação especial sobre a vida delas. Amém, queridos? Tem um tema que tem queimado no meu coração e eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite sobre esse tema. Eu sei que amanhã, sexta-feira, você vai levantar cedo, mas eu já estou orando para que Deus te dê graça em nome do Senhor Jesus para renovar as tuas forças. Eu não estou dizendo que eu vou demorar muito não, talvez até 5 horas da manhã. Obrigado por esse aleluia, irmão. Mas eu quero conversar com vocês sobre esse tema que tem queimado no meu coração. A pergunta é possível viver é possível viver debaixo da perspectiva dos céus, sim ou não? É possível viver debaixo da perspectiva dos céus, sim ou não? Então deixa eu melhorar a pergunta. É possível viver segundo os planos e propósitos de Deus, sim ou não? E você crê que Deus tem planos e propósitos específicos para cada pessoa sobre a face dessa terra, sim ou não? Eu quero te animar nessa noite, independente do estágio em que você está, independente do momento que você está vivendo, da frustração que você está vivendo, ou seja lá qual for a situação que você está vivendo hoje, eu quero te incentivar a crer que Deus tem planos e propósitos definidos e é possível sim viver debaixo da perspectiva dos céus. Amém, queridos? Eu me nego a acreditar que um Deus tão específico, que criou pessoas com tanta especificidade, eu me nego a acreditar que esse Deus não tem algo formatado, brilhante, que se encaixa exatamente no perfil de cada pessoa que Ele criou. E aí nós podemos chegar à conclusão disso com algumas coisas muito simples. Como, por exemplo, todos nós sabemos, mas eu confesso para você que quando eu penso acerca disso, me dá uma alegria tão grande em saber que eu sou alguém singular para Deus. Por quê? Porque ninguém tem as mesmas digitais que eu tenho. Imagina, hoje nós somos no planeta Terra, me ajuda aí, são 7 ou 8 bilhões de pessoas? 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. E desses 8 bilhões de pessoas que nós temos no planeta Terra, ninguém tem as suas digitais. Outra coisa também que me faz crer que existe um plano e propósito específico de Deus para cada criatura que Ele criou a sua imagem, a sua semelhança. Ninguém tem o mesmo timbre de voz que você tem. Alguém pode ter uma voz parecida com a sua, alguém pode ter um sotaque parecido com o seu, mas ninguém tem o mesmo timbre de voz que você tem. Ninguém tem a mesma íris que você tem no seu olho. Isso me faz entender a singularidade de Deus. E a gente poderia recorrer a tantas outras coisas que nos faz entender que nós somos únicos. E por sermos únicos, Deus tem algo específico para as nossas vidas. E eu quero te incentivar, eu quero te encorajar. Se você está nessa busca de viver o plano e propósito de Deus, a fazer um pouco mais, a se esforçar um pouco mais. Se você perdeu a esperança e não consegue acreditar mais que Deus tem algo específico, a minha oração é que nessa noite o renovo de Deus possa vir sobre a sua vida e Ele te faça entender que tem mais para você. Tem mais para você. Amém, queridos? Mas eu não vim aqui nessa noite para
para te dizer, olha, eu vou te dar aqui 7 passos para que você viva dessa forma. Eu vou te dar aqui 8 princípios. Eu vou te dar aqui 8... Não, eu não vim aqui nessa noite. Eu vim aqui para repartir alguns textos bíblicos, porque a Bíblia, ela é fenomenal. A Bíblia é fantástica e ela nos faz entender o coração de Deus. Eu quero te incentivar no nome do Senhor Jesus a crer que Deus tem algo específico para você. Amém? Eu não estou dizendo que os seus planos, que os seus projetos não são bons. Você pode ter os seus planos, você pode ter os seus projetos, você pode ter os seus ideais, mas eu quero te desafiar a submeter todos os teus planos e projetos aos planos de Deus, para que realmente Ele te ajude a se alinhar com os céus e você entender e ter a convicção, e muito mais do que isso, a experiência e a alegria de estar vivendo debaixo da perspectiva dos céus. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: existe um plano superior, um mapa que nos permite viver a jornada da vida na certeza de que estamos cumprindo um propósito que foi estabelecido. Amém? Você pode olhar para alguém ao seu lado e declarar: existe um plano perfeito para a sua vida. Quantos de vocês creem nisso? Então, me permita te dar aqui alguns versículos básicos. Quantos de vocês creem na Bíblia? Eu creio em toda a Bíblia, irmão, até na capa. Jeremias 29, 11 a 14, esse versículo é clássico, eu amo esse versículo, porque mesmo sendo palavras do profeta Jeremias dirigidas aos filhos de Israel, por ocasião do cativeiro na vida deles, mas era Deus falando, era Deus tratando com eles acerca de um propósito maior estabelecido para os filhos de Israel, para pessoas, e assim é conosco também. E Jeremias declarou para esse povo que estava cativo, dizendo o seguinte: porque sou eu, Senhor Deus, que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de paz para fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Levanta a sua mão direita e declara assim comigo: esperança. Levanta a esquerda e declara futuro. Mais uma vez, esperança e também futuro. Aleluia. E o que Paulo declara aqui, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 3 a 12. Quanta profundidade na revelação que Paulo teve. Se você está com a sua Bíblia, ou se você está lendo a sua Bíblia pelo seu aplicativo, ou tem um livro impresso nas suas mãos aí, abra sua Bíblia aqui em Efésios 1, 3, capítulo 1, versículos 3 a 12. Permita o Espírito Santo usar a veracidade da palavra de Deus para ministrar o seu coração. Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes espirituais de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Eu creio que aqui a predestinação é genérica, é para todos, todos têm direito à salvação, amém? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente, gratuitamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer os mistérios da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos, declara assim comigo: feitos herdeiros de Deus. Mais uma vez, herdeiro de Deus. Aleluia. Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor
da sua glória. Eu não sei quanto a você, mas eu estou convencido de que existe um plano superior, um propósito maior para ser vivido de acordo com a perspectiva dos céus para as nossas vidas. E talvez um dos pontos onde algumas pessoas se questionam é o seguinte: então se existe um plano maior, como que eu posso entrar? Como que eu posso ativar? Como que eu posso destravar? Como que eu posso me alinhar? Como que eu posso tomar posse desse plano maior do Senhor para a minha vida? Existem algumas coisas que elas são simples, mas a gente acaba não dando a devida atenção para a simplicidade de algumas verdades. Eu tenho conversado com muitos cristãos, não só aqui na nossa nação, mas no Canadá. E infelizmente tem pessoas que elas constroem a vida delas baseado numa perspectiva terrena. Não estou dizendo que você não possa programar, que você não possa sonhar, projetar o sonho da sua casa própria, da sua viagem, mas na maior parte das vezes, mesmo nós cristãos, nós somos muito terrenos. E a nossa vida, ela está na maior parte das vezes conectada a essa terra. E quando na verdade não deveria ser assim, porque em Deus está a sua origem e em Deus também está o seu destino. Então, se em Deus está a minha origem, em Deus está o meu destino, a minha vida jamais pode ser pautada de uma perspectiva terrena para a espiritual. Minha vida precisa ser pautada e dirigida de uma perspectiva espiritual para uma perspectiva terrena. Quantos de vocês estão comigo aqui? Mas infelizmente a pressão desse mundo, as coisas à nossa volta, a gente acaba vivendo a vida como se nós fôssemos passar toda a eternidade aqui nessa terra. E na verdade nós não fomos chamados para passar a eternidade aqui. Isso aqui é só uma passagem. E se nós não vamos passar a eternidade aqui, se o nosso destino está em Deus, a construção da perspectiva da minha vida precisa ser de cima para baixo e não de baixo para cima. Amém? É algo tão simples, mas a gente precisa fazer como Paulo, quando escreveu a igreja aos Colossenses ou aos Filipenses, não me lembro. Nós precisamos pensar nas coisas que são de cima. Nós precisamos viver de acordo com as coisas que são de cima. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Eu já pedi perdão para Deus. Eu falei: Deus, se existe algum fruto de egoísmo nisso, eu quero te pedir perdão. Mas nesses dias, eu tenho desejado tanto a volta de Jesus. Eu tenho dito: Jesus, volta. Eu volto a repetir, eu já pedi perdão para o Senhor. Mas esse desejar da volta do Senhor Jesus é porque eu sei o que queima dentro de mim e aonde eu quero estar. Eu te entendo perfeitamente. Ao mesmo tempo que eu desejo a volta de Jesus, me dá um desespero. Como assim, pastor? Porque na cidade onde eu estou pastoreando, nós temos mais de 1 milhão de habitantes e menos de 5% daquela cidade conhece Jesus. Você já imaginou um negócio desse? Menos de 5%. Às vezes eu estou andando nas ruas da minha cidade e eu começo a orar e digo: Deus, se nós temos menos de 5% de cristãos, e é uma pesquisa geral envolvendo várias religiões e algumas delas que muitas vezes não compactuam com aquilo que é a centralidade da Bíblia, o Calvário, que é Cristo Jesus. Então é bem provável que esse número ainda reduza mais. E eu tenho dito: Deus, eu quero que o Senhor volte, mas qual o destino desses 95% das pessoas que estão aqui nessa cidade, que eles não te conhecem? Então há um conflito, porque eu tenho orado: volta Jesus, mas ao mesmo tempo nós temos muita gente para ser alcançada. Mas eu estou tocando nesse ponto, porque quando você passa a viver debaixo da perspectiva dos céus,
você passa a viver por propósito. E quando você passa a viver por propósito, você entende que está aqui nessa terra para expressar a glória, o amor, a bondade, o caráter de Deus através da sua vida. E quando nós cristãos passamos a expressar o caráter de Deus através das nossas vidas, aleluia, nós não precisaremos de tantos sermões, de tantas pregações, porque as pessoas vão desejar ter o Cristo que você tem, vão desejar viver a vida que você vive e desfrutar da alegria que você desfruta, meu irmão. Isso faz parte dessa intenção de viver segundo a perspectiva dos céus. Quando eu falo sobre a perspectiva dos céus, eu estou falando de um mapa, eu estou falando de um plano. E o meu questionamento e o que me leva aos pés do Senhor, cada vez mais dizendo: Deus, eu quero viver esse negócio, é porque os homens que assim viveram, eles não foram melhores do que nós. Queridos, Deus tinha uma perspectiva dos céus para Abraão. Gênesis capítulo 12, não dá para entrar nos detalhes aqui, mas Deus tinha uma perspectiva dos céus. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. As nações da terra serão abençoadas através da tua vida. Deus tinha uma perspectiva dos céus para a vida de Moisés. E é impressionante que quando Deus falou para Moisés acerca da perspectiva que ele tinha para ele, Deus disse: olha, tem um mapa aqui em cima, eu vou te mostrar, e eu quero que você faça tudo conforme eu te mostrar. Êxodo 25:40 diz: tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Deus mostrou um modelo para Moisés. E se Deus mostrou um modelo para Moisés, acerca da perspectiva dele para a vida de Moisés, será que Deus não tem um modelo também da perspectiva do que Ele tem para a minha vida lá nos céus? A gente precisa acessar esse negócio, a gente precisa ativar esse negócio, destravar esse negócio. Eu quero que você creia. Da mesma forma, quando Deus chamou Noé, Deus disse: Noé, tenha o cuidado de construir essa arca com as devidas medidas de altura, comprimento, largura, e usar todos os materiais que eu estou te dando. Faça exatamente conforme eu te mostrei. Deus mostrou uma perspectiva celestial para um plano a ser desenvolvido nessa terra e diz: eis aqui, esse é o plano. Levanta a sua mão, declara assim comigo: Deus, eu quero viver segundo a perspectiva dos céus. Você crê nisso, meu irmão? Pegue na mão de alguém que está ao seu lado e declara assim: nessa noite, em nome do Senhor Jesus, peça ao Senhor para te ajudar a viver segundo a perspectiva dos céus. Você crê nisso, meu irmão? Você pode aplaudir o Senhor nesse lugar e crer que Ele tem algo poderoso para a sua vida. Existe uma perspectiva dos céus para o seu casamento, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Por quê? Porque Deus é um Deus de detalhes. A gente canta que Deus é um Deus de detalhes, a gente canta que Deus é um Deus de especificidade, mas na hora do vamos ver, meu irmão, a gente treme na base e a gente esquece de tudo e a gente passa a fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, com o nosso impulso, da maneira como nós queremos fazer, e ignoramos aquilo que nós cantamos e aquilo que nós declaramos no altar de Deus. Mas eu te entendo, porque a pressão desse mundo é intensa. Mas eu quero te convocar nessa noite, no nome do Senhor Jesus, a dizer: Deus, qual é a tua perspectiva para o meu casamento? Eu tenho visto tantas restaurações de casais que têm se posicionado diante de Deus e falam assim: meu Deus, não, depois de 30 anos, não acabou, depois de 30 anos não terminou, depois de 30 anos o negócio está melhor, está mais gostoso, porque eu estou vivendo segundo a perspectiva de Deus. Aleluia. Cadê o André? Vou ter que voltar aqui para terminar essa mensagem. Agora eu já estou me convidando para voltar, irmãos, mas só se você me der um amém aí. Aleluia. Se existe uma perspectiva
Então, existe um GPS. Deus tem um GPS para você. E eu queria finalizar a segunda parte dessa mensagem. Estou terminando não, irmão. Me dá mais um tempinho aí, amém? Faz 5 anos que nós estamos ensaiando para vir aqui. Se Deus tem uma perspectiva celestial, Deus tem um GPS. E esse tem sido um ponto muito relevante para mim. Porque eu tenho entendido. Agora olha bem para mim aqui, porque eu não vou ter tempo para colocar toda essa segunda parte para você, mas vocês são cristãos maduros, você conhece de Bíblia, você vai pegar esse negócio no ar aqui. Só nesses mais de 35 anos de ministérios, pastoreando igreja, caminhando com o Senhor, preste bem atenção. Eu estou falando sobre ministérios, igrejas, avanço, sobre a sua vida pessoal. Será impossível viver a perspectiva dos céus sem contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Será impossível viver um avivamento nessa geração sem contar com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é um recurso através de uma pessoa tão poderoso que Deus colocou à disposição da igreja e que muitas vezes nós não exploramos a nossa relação com o Espírito Santo de Deus. E eu quero em rápidas palavras te provar que se você decidir desenvolver uma vida de intimidade com o Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai te levar a experimentar a perspectiva de Deus. Não somente isso, o Espírito Santo vai aumentar a sua capacidade, ele vai aumentar a sua fé, ele vai te esticar, ele vai te alargar, ele vai te preparar para que você possa viver a perspectiva dos céus, porque aquilo que Deus te prometeu, que Deus tem para você, olha bem para mim, Deus vai contar com a sua entrega, Deus vai contar com a sua rendição, Deus vai contar com o seu esforço, mas será impossível viver o que Deus tem para você na sua força e na sua capacidade, porque aquilo que Deus tem para você excede muito e muito e muito mais a sua capacidade de fazer, de realizar as suas condições, os seus recursos. Aquilo que Deus tem para você, você vai precisar depender 100% da pessoa do Espírito Santo de Deus. Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, de 9 a 11, ele declarou o seguinte: todavia, e Paulo está falando sobre perspectiva celestial, todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha bem para mim, e eu quero que você repita essa parte comigo, declara assim comigo: as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Novamente, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Terceira vez, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você já viveu tudo que Deus preparou para você? Se você me disser que já viveu tudo, eu vou orar, está na hora de você ir embora. Eu entendo assim. Mas se você acha que não viveu tudo ainda que Ele tem para você, aleluia, você precisa contar com o amigo Espírito Santo. Agora, aí Paulo continua: Deus, porém, revelou a nós por meio do Espírito Santo. Então tem algo reservado, guardado, e o destravamento, a ativação e o alinhamento do que Ele tem para você e para mim vem através do Espírito Santo.
E ele continua, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então Deus Pai tem algo reservado, e existe alguém, que Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas vocês não ficaram órfãos. O Espírito Santo virá, ele estará com vocês, ele estará em cada um de vocês. Ele habitará em vocês. E aí lá em João 14, 16 a 18, Jesus disse, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará o outro, o conselheiro, o Paracletos, Ele vos dará o Consolador, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, vocês porém o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Jesus estava dizendo, olha, aquilo que eu estou sendo para vocês aqui, aquilo que eu estou, da mesma forma como eu estou atuante ao lado de vocês, o Espírito Santo vai vir nessa mesma proporção para estar com vocês. Ele estava dizendo, olha, ele vai ser esse companheiro, esse amigo, e vai caminhar com vocês. Impossível viver a totalidade dos planos de Deus sem a pessoa do Espírito Santo. E eu sei que essa igreja aqui ama o Espírito Santo. Quantos de vocês amam o Espírito Santo? Aleluia. Eu quero te incentivar, meu irmão, no nome do Senhor Jesus, a dizer, Espírito Santo, me revela. Mostra-me aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Queridos, eu me lembro que alguns anos atrás, estava pastoreando em Vinhedo, a igreja crescendo, passando por um momento difícil. Eu disse, Deus, está difícil, a partir desse ponto aqui eu preciso contar com o Senhor. Então, eu e mais 2 pastores, nós decidimos tirar um tempo de oração. Nós decidimos fazer o nosso encontro de legendários. Nunca tinha ouvido falar em legendário na minha vida. Eu também não cheguei a participar. Talvez, se tiver uma oportunidade, algum dia eu possa até ir. Mas a proposta era a seguinte: cada um pegou uma barraca, cada um pegou água suficiente, e nós subimos um monte, e a proposta era ficarmos acampados por 3 dias, sem muitas regras. Só tinha uma regra básica, e aquela regra básica era, olha, necessariamente não vamos ter tempo juntos de oração. Cada um tem o seu tempo, mas dentro da seguinte condição: orar até cansar. Cansou, vai dormir. Levantou, orar. Cansou, dorme. Por 3 dias. Subimos um monte. Eu me lembro que foi na segunda noite de sábado para domingo. Eu tinha tido meu tempo descansando. E aí quando foi no começo da noite eu comecei a orar. Aí o outro pastor já tinha literalmente se derramado diante de Deus, cansou, foi dormir, o outro foi dormir, eu fiquei ali. Quando foi mais ou menos lá pelas 3 horas da manhã, eu já estava cansado e querendo descansar, eu ouvi uma voz, e me disse assim, desce até a base da montanha. E nós estávamos naquele período de inverno, ali em Vinhedo é frio. E além de ser frio, tem algumas noites que são noites que não aparecem estrelas, céu completamente fechado. E eu disse, Deus, vai ser difícil acertar para descer esse monte até a base dele. E eu vi de novo, desce até a base do monte. E eu fui pegar a lanterna para descer. Não é uma distância tão grande, 15, 20 minutos, mas é um caminho muito íngreme, pedras e de cascavéis também, porque tinha muitas pedreiras, e alguns irmãos já tinham visto algumas cascavéis ali. Eu fui pegar a lanterna, o Espírito Santo me disse, desce sem lanterna. Eu falei, Espírito Santo, sem lanterna é difícil. Aí você pegou pesado comigo.
Aí eu falei, mas eu posso usar o celular? Lembra aquele celularzinho antigo, como é que você abria e tinha aquele... Não era lanterna, era o... Hã? Acho que é isso aí mesmo, irmão. Que você abria assim, falou assim, então, leva o celular. Eu levei o celular, e aí fui, assim, bem baixinho. Eu dei uma parada no meio do caminho e falei, Deus, eu acho que eu fiquei muito tempo orando, acho que eu não estou bem da cabeça, não. O vento batendo na copa daquelas árvores, 3 horas da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, o que minha esposa vai pensar? E aí eu fui, irmãos. Aí cheguei lá no pé do monte, fiquei um tempinho orando e disse, Deus, o que o Senhor quer? Aí a voz me falou, sobe de novo. E eu subi. Quando eu subi e cheguei na barraca, eu falei, aleluia, obrigado Espírito Santo, agora eu vou descansar. Ele me disse, desce de novo. Só que você vai descer agora, sem nada na mão. Eu falei, aí não dá, desce. Irmãos, eu desci aquele morro de novo. Fui até o pé da montanha, repreendendo cascavel, repreendendo escorpião, e lá estou eu. Quando cheguei na base da montanha, ele me disse, você vai subir, só que agora você vai subir correndo. E você vai colocar o máximo de velocidade que você pode colocar. Eu falei, Deus, se eu torcer o pé numa pedra, se eu enfiar o pé numa toca, meus amigos estão lá em cima, sobe correndo. Meus irmãos, eu pensava que eu estava meio doido realmente. Irmãos, eu engatei uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Eu cheguei lá em cima suando, literalmente ofegante. E aí fiquei por mais uma meia hora até me recuperar. E aí já estava perto das 4 da manhã. Quando eu estava pensando em ir para a barraca, o Espírito Santo me disse o seguinte: eu só quero te ensinar uma lição. Eu quero te ensinar a depender de mim e obedecer a minha voz, mesmo quando você não enxerga nada à sua frente, mesmo quando as circunstâncias mentirem para você, mesmo quando os terremotos se levantarem à sua frente, eu te disser, pise nas águas. Eu quero te ensinar a ser guiado não pelas circunstâncias, mas eu estou te ensinando a ser guiado pela minha voz. Aquilo que eu vou fazer na sua vida nos próximos anos, você vai precisar me obedecer 100%, e você vai precisar contradizer pessoas e contradizer circunstâncias à sua volta. Eu disse, Deus, obrigado. Eu tomei posse daquela palavra. Queridos, você tem mais 5 minutinhos aí? A partir daquela experiência, Deus começou a ativar aquilo que Ele tinha me falado sobre o Canadá. A palavra que eu recebi para o Canadá, eu recebi essa palavra em 97. Mas depois daquela experiência, isso começou a ver de uma forma tão intensa dentro de mim. A igreja estava crescendo, 2013, 2014, crescendo em Vinhedo. Nós já estávamos com 700, 800 pessoas em Vinhedo, e mais algumas igrejas que Deus nos deu o privilégio de abrirmos em outros estados. E um pastor do Canadá que eu tinha conhecido há muito tempo atrás, nos conectamos novamente, e ele veio para o Brasil, tive a oportunidade de ir ao Canadá. E resumindo a história, eu me lembro que eu falei, Adriana, eu queria que você orasse, porque Deus está acendendo a chama do Canadá no meu coração. Ela falou assim, amor, olha, eu já saí de Guarapuava, eu amo a cidade de Vinhedo, eu amo essa região, eu amo o estado de São Paulo, eu amo dirigir nessas rodovias. Falou assim, amor, pode ser que Deus está te falando algo para ajudar alguém lá. Eu falei, Adriana, só ora. E quando foi no final de 2014, nós fomos para uma viagem
Nossa primeira viagem com toda a família, depois de 14 anos pastoreando ali em Vinhedo. A primeira viagem com toda a família. Só Deus sabe o que alguns pastores passam realmente. A vida do pastor não se resume quando ele pega o microfone aqui. Por trás dessa igreja aqui, desse local, tem muitas lágrimas que você não vê, não precisa ver. Você só precisa acreditar que tem muitas lágrimas, tem muito choro, tem muito esforço, tem muita entrega, tem muita dedicação. E que alguns cristãos muitas vezes não entendem. Depois de 14 anos, nós fizemos uma viagem com toda a família. E naquela viagem nós fomos até o Canadá. E lá, nessa viagem, a Adriana falou assim: amor, Deus falou comigo. Então é hora de irmos é hora da gente se programar, de você preparar a transição, porque a Rebeca, ela já vai direto para fazer a faculdade, que é o college, o Kemuel vai fazer todo o high school, e o Caleb vai pegar um ano de high school. Nós vamos dar um jeito, vamos fazer algumas economias, pelo menos vamos tentar fazer com que a Rebeca estude um ano numa escola bilíngue, o Caleb vai fazer 2 anos numa escola bilíngue, o Kemuel 3 anos, para eles chegarem lá com uma base. Irmãos, quando Deus falou com a mulher, ela se levantou como uma leoa, e eu virei um cordeirinho. Irmãs, orem. Porque quando Deus fala com as mulheres, André, o negócio acontece, amigo. Quando ela falou, e ela desenhou, ela falou, então aqui, o Kemuel passa tanto tempo, a Rebeca vai chegar lá com 17 para 18, o Kemuel chega e pega o high school, então a nossa transição, você começa a transição já aqui em 2015, 2018 você termina a transição, 2019 nós vamos. Eu falei, meu Deus do céu. Qualquer hora eu vou trazer ela para contar aqui, porque mulher tem muitos detalhes, mas vocês vão rir, vão chorar, vão ser batizados com o Espírito Santo. Eu estou só resumindo aqui, porque a gente esquece um monte de detalhes. E ela colocou num papel. Eu falei, amor, a gente não tem condições de pagar uma escola bilíngue para garotada. Mas Deus não falou com você? Ué, cadê o homem de fé? Irmão, eu me senti quase como Elias na caverna, irmãos. Cadê o homem? Eu falei, então amém, amor. Irmãos, Deus começou a abrir as portas. Fomos negociar numa escola bilíngue. Um ganhou 60% de desconto, o outro ganhou 70% de desconto. Uma loucura. E quando Deus falou com ela, nós estávamos nessa visita no Canadá, voltando num voo de Toronto para Guarulhos. E aí naquele voo, eu que estava tão empolgado, bateu um medo. Eu falei, Deus, mas como é que vai ser esse negócio, vir para o Canadá? A única coisa que eu consigo fazer malemar é conjugar o verbo to be em inglês. Nada mais do que isso. Irmãos, por isso que eu estou dizendo para você que nós precisamos depender do Espírito Santo. E quando ele me deu aquela visão, dizendo, olha, quando eu te falar, mesmo que você não vê nada, só obedeça. Naquele voo, o Espírito Santo me disse, tem mais. A igreja que vocês vão estabelecer no Canadá não vai ser em português, vai ser em inglês. Eu falei, mas como que nós vamos estabelecer uma igreja em inglês, se quando eu chego no restaurante para pedir frango, eu fico... Como? E o Espírito Santo me disse, comece a estudar inglês, e eu vou te ensinar a falar inglês. Isso aos 45 para 46 anos. E eu comecei todos os dias, levantando 5 horas da manhã, de 5 às 8, estudando inglês. 2 anos, direto. Em 6 meses, eu falei, meu Deus, está mudando alguma coisa. Eu já conseguia me comunicar. Com 1 ano, eu já conseguia me expressar. Com 2 anos, eu já conseguia preparar algumas mensagens. E depois, chegando no Canadá, aí o ouvido foi calibrando. Queridos, estou falando para você,
do menino que cresceu no Morro da Lambicada. Se alguém tivesse dito para mim que um dia eu iria para o Canadá e iria pregar em inglês, isso é loucura. Loucura. Quando você constrói a sua vida baseada numa perspectiva dessa, estudando, se preparando, não cresci com essa perspectiva. Porque essa não era a minha perspectiva, essa era a perspectiva de Deus. Mas a perspectiva de Deus, ela pode nos levar muito mais longe do que nós podemos imaginar. Aleluia. Você crê na perspectiva de Deus, meu irmão? Você crê na perspectiva de Deus, meu irmão? Eu vim aqui nessa noite para te incentivar no nome do Senhor Jesus, de que existe uma perspectiva espiritual para a sua vida, e não importa os níveis de problemas ou dificuldade, não importa a situação, se você decidir viver debaixo da perspectiva dos céus, Deus vai te levar muito mais longe do que você possa imaginar, e além da sua capacidade de realizar, porque não depende de você, tem a sua entrega, tem o seu esforço, tem a sua dedicação, mas tem a mão de Deus e tem a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, meu irmão. Aleluia. Eu quero te incentivar nessa noite, querido. E quando nós chegamos ali, querido, com nossos 3 filhos e 8 malas, eu me lembro, a primeira casa que nós alugamos, eu coloquei as malas, comprei 4 colchões infláveis. Olha a minha esposa me ligando aqui, ó. 4 colchões infláveis. Não tinha móveis nenhum na casa. Comendo sentado no chão, no prato descartável. Eu disse, Deus do céu, que loucura. Mas eu sabia que eu estava debaixo da perspectiva de Deus. Queridos, outra hora eu resumo para vocês o quanto, desde que nós colocamos os pés naquela nação, desde o primeiro dia, você não faz ideia da bondade de Deus. Hoje, eu já vou pular para hoje. Hoje, nós estamos pensando em começar o segundo culto, André. O segundo culto. E uma igreja de 120 pessoas a 150 é uma igreja grande no Canadá. É uma igreja grande. Hoje nós estamos congregando com mais de 200 pessoas. Nós temos tradução do inglês para o português, porque tem muitas pessoas que chegam lá e elas não conseguem se comunicar no inglês. A gente traduz o culto, tem a tradução via fone, do inglês para o português. Tem tradução do inglês para o espanhol. E pasmem, nós começamos há 2 meses atrás a tradução do inglês para o mandarim. Um grupo de chineses que vieram participar da igreja. Uma moça falou, pastor, eu estou aqui no Canadá há mais de 16 anos, mas a minha nacionalidade, eu sou da China, e eu posso começar a traduzir o culto do inglês para o mandarim. Queridos, ela não somente traduz o culto do inglês para o mandarim, mas ela manda traduções dos cultos lá para a China, na cidade dela, a igreja subterrânea. Deus tira um cara do Morro da Lambicada, leva para o Canadá, e lá do Canadá até a China está sendo tocado. Irmão, o que é isso, irmão? Aleluia. O André disse muito bem, irmão, se Deus fez por mim, oh querido, eu quero te animar nessa noite no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria pedir que o pessoal do louvor chegasse aqui. Eu já vou me convidar para poder voltar aqui outra vez, André, para contar esse testemunho completo. Mas eu quero que você abra as tuas mãos. Eu creio que os professores estão na sala com a criançada, já vão liberá-los daqui a pouco. Quero que você abra as tuas mãos. E olha bem para mim aqui, querido. Eu quero orar com você no nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar aqui, se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Você pode viver o seu casamento debaixo da perspectiva dos céus. Você pode viver a sua vida pessoal debaixo da perspectiva dos céus. Você pode viver o seu ministério debaixo da perspectiva dos céus. Existe um plano maior.
E o Espírito Santo de Deus, Ele quer te ajudar a ativar esse plano que Ele tem para você. Eu venho aqui nessa noite, nós temos aqui uma parte da igreja representada, mas André, essa palavra é para a tua igreja, é para esta casa. Deus está ativando esta casa para coisas maiores, para níveis maiores. Mas ei, preste bem atenção, isso não vai depender de você, não vai depender da sua força, mas vai depender da forma como você depende do Espírito Santo. Na sua força, vocês vão cansar, vocês vão se desgastar, vocês vão desanimar, mas se vocês decidem, eu sei que vocês sabem disso, depender dessa graça e desse favor do Espírito Santo, se prepare, querido, se prepare. E quando Deus quer fazer algo a nível da igreja, a igreja é você. Deus vai começar na sua vida pessoal, Deus vai começar no seu casamento, Deus vai começar nas suas finanças, desatando sobre você esse mapa, essa perspectiva celestial. E na medida em que cada membro começar a viver a perspectiva celestial, ninguém, absolutamente ninguém vai reter, vai segurar aquilo que Deus quer fazer, meu irmão. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a sua vida uma virada de chave. Eu declaro sobre a sua vida o renovo de Deus. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de Deus. Ei, preste bem atenção, isso aqui não é simplesmente expressão, é uma palavra profética que eu entendo que vem do trono de Deus e está sendo liberada sobre a sua vida nesse lugar. Aleluia. O que